Olá, amigos de todo o Brasil. Estamos aqui diretamente do Complexo de Ensino Renato Saraiva, dando início a mais uma aula de Direito Administrativo aqui no nosso curso, começando do zero. Esta é a aula de número 15. Bom, marcamos 15 aulas e eu fui dar uma olhada no nosso programa. Temos aí dois temas ainda. Como eu tinha dito na aula passada, falta processo administrativo e falta intervenção do Estado na propriedade. E eu atentei que temos ainda que fazer o nosso simulado. Então, o que vai acontecer? A gente vai iniciar essa aula, não sei onde vamos parar, não é? Não sou Madame Zoraide, não tenho a capacidade de exercer atividade de futurologia e a depender de onde pararmos, nós provavelmente teremos que nos encontrar mais uma vez, não só para concluir aquilo efetivamente que precisar ser concluído, como também para fazer o nosso simulado, né? Temos esse compromisso de fazer questões sobre todos os temas que aqui foram analisados e faremos. Então, com certeza, não será o nosso último encontro, embora seja a 15ª aula, embora seja a aula de número 15, com certeza ainda teremos aí o nosso simulado e precisando, nesta aula que será utilizada para a resolução de questões como um simulado, com certeza, né, no bloco, nos blocos que forem necessários, utilizaremos também blocos necessários para concluir aquilo que eventualmente ficar por ser concluído. Mas para a aula de hoje a gente vai falar de processo administrativo, a gente vai iniciar o estudo do processo administrativo no âmbito federal. Na aula passada a gente terminou com bens, você viu aí que bens públicos são aqueles que pelo artigo 98 do Código Civil, eles pertencem às pessoas públicas e como trata-se de um artigo, né, bastante taxativo, todos aqueles outros, independentemente de quem pertencem, seriam particulares. E eu falei cuidado porque existem bens de particulares, portanto bens que não são bens públicos, mas que eventualmente podem receber esse tratamento jurídico de bens públicos, mas que eventualmente podem ser tratados como se bens públicos fossem, recebendo, por exemplo, o tratamento de impenhorabilidade, não alienação, ou a chamada inalienabilidade, recebendo o tratamento da imprescritibilidade. A gente sabe que a não alienação, a inalienabilidade, ela é relativa, até porque preenchidos os requisitos é possível alienar o bem, com certeza não onerabilidade. Tudo isso, mesmo um bem particular, pode receber esse tratamento desde que o querem. Qual é o requisito? Desde que seja o bem de uma pessoa privada que preste algum serviço público e desde que aquele bem esteja sendo utilizado de maneira direta, desde que aquele bem esteja diretamente atrelado à prestação daquele serviço, ok? Desde que o bem esteja diretamente atrelado à prestação, vinculado à prestação daquele serviço ou desempenho daquela atividade, beleza? Vimos a classificação dos bens quanto à destinação, dividimos aqui bens de uso comum do povo, como praças, ruas, avenidas, as praias, os espaços públicos, né, cujo uso normal não depende de autorização do poder público. Vimos os bens de uso especial, que são aqueles que estão afetados a uma finalidade pública específica, como por exemplo as repartições públicas, onde a administração ela implementa a sua atividade, ela exerce propriamente a sua atividade administrativa, e vimos os bens dominiais. Bens dominiais também chamados aqui de bens dominicais, que são aqueles bens que não têm uma finalidade específica, portanto não têm uma destinação específica e justamente por isso são chamados bens desafetados. Os especiais não. Os especiais eles estão afetados a uma finalidade específica. Os especiais eles estão afetados a uma finalidade específica, ao passo que os bens de uso comum, ou melhor, os bens dominicais, eles estão desafetados. Os bens dominicais, eles são desafetados, por quê? Porque eles não têm uma destinação pública específica. Nós sabemos que a afetação ela pode se dar informalmente, mas a desafetação ela depende de uma lei ou de um ato administrativo, porque o ideal, o esperado é que os bens, claro, tenham alguma finalidade, o ideal, o esperado é que os bens cumpram com a sua finalidade, com alguma finalidade pública, beleza? E finalmente concluímos aí com a destinação, ou melhor, com a utilização desses bens públicos pelos particulares. Nós fechamos aqui a nossa ideia com a utilização dos bens pelos particulares. E o que é que nós observamos, Éden, sobre a utilização dos bens pelos particulares? Que quando você quer, por exemplo, um bem de uso comum do povo, utilizá-lo de maneira anormal, por exemplo, na praia você não quer se banhar, você quer casar, na rua você não quer trafegar, você quer fazer o seu aniversário, e por aí vai, na calçada você não quer passear, você quer colocar mesas, você vai ter que ter uma autorização do poder público. Pode ser autorização ou permissão de um lado e concessão do outro.
Autorização ou permissão de uso de bem público são atos discricionários e precários, como a gente já viu. A autorização seria para interesse apenas particular, permissão interesse particular do Estado. Do outro lado, você teria a concessão de uso de bem público, que exige mais formalidade, que é contrato, que tem licitação, que não é precário justamente por isso, e que com certeza vai ter que ter o prazo, se é contrato tem prazo determinado para que o sujeito ele possa efetivamente amortizar aquilo que ele investiu, por exemplo, para construir um box no mercado municipal, para colocar efetivamente além do box, uma cantina, por exemplo, a cantina numa escola pública, um restaurante na universidade pública. Então, com certeza, para ele usufruir de tudo isso aí, ele vai ter um contrato administrativo que dá mais formalidade e dá mais tranquilidade para ele. Beleza? A gente fechou bens públicos e a gente passa agora para o estudo do processo administrativo. Só lembrando, né? Lembrando que bens públicos são imprescritíveis. Isso significa o que, Éden? Dizer que os bens públicos são imprescritíveis significa dizer que eles não podem ser dados, ou melhor, eles não podem ser adquiridos por prescrição aquisitiva. Dizer que os bens públicos são imprescritíveis significa dizer que estes bens eles não podem ser adquiridos por prescrição aquisitiva. O que significa isso, professor? Significa dizer que eles não podem ser usucapidos. Dizer que eles não podem ser adquiridos via prescrição aquisitiva significa que eles não podem ser usucapidos. Significa que eles não podem ser objeto de uso capião. Eles não podem ser usucapidos, eles não podem ser objeto de uso capião. Beleza, meus amigos? Ou seja, o mero desuso, por mais que um particular ocupe um bem público e nele permaneça por muito tempo, não cabe uso capião de bens públicos. O Código Civil diz isso, a Constituição Federal diz isso, e isso é tranquilo. A alienação, em regra, ela não acontece. Excepcionalmente, ela pode acontecer. A inalienabilidade é relativa. Por quê? Porque preenchidos os requisitos, eles podem ser alienados. Você tem que ter interesse público, você tem que ter, se for um bem imóvel, autorização legislativa, você precisa ter licitação, né? Enfim, você tem uma série de desafetação, uma série de requisitos para que você possa alienar. Então, a inalienabilidade ela é relativa, eles são imprescritíveis, eles são o que também, professor? Impenhoráveis. Com certeza os bens públicos não podem ser objeto de penhora, eles são impenhoráveis e, além disso, eles não podem ser dados como direito real de garantia, não podem ser dados como objeto de direito real de garantia, não podem ser objeto de penhor, portanto não podem ser empenhados, não podem ser objeto de hipoteca, não podem ser hipotecados. Lembrando que a não onerabilidade significa o quê? Que eles não podem ser dados como objeto de direito real de garantia fora do juízo. O penhor e a hipoteca são garantias que existem fora do juízo. Por exemplo, você vai na Caixa, quer tomar um empréstimo, e aí com certeza o sujeito ele diz que dá um empréstimo se você der uma garantia. Você pega e dá a sua aliança, você dá uma joia. Você dá a sua aliança, você dá uma joia, efetivamente a joia está empenhada. Como diria Chico Buarque na emblemática canção Trocando em Miúdos, aquela esperança de tudo se ajeitar pode esquecer, aquela aliança você pode empenhar ou derreter. Então, se você vai empenhar, é porque você vai dar como objeto de direito real de garantia, e se ela é objeto de penhor, melhor, se ela está empenhada, ela pode vir a ser objeto de penhor. Penhor para bens o quê? Móveis. Mas se você compra uma casa com dinheiro do banco, a própria casa é a garantia real. E aqui, se a garantia é fora do juízo, porque não tem processo de execução, essa casa está o quê? Hipotecada. A aliança é penhor porque o bem é móvel, o bem está empenhado. Com certeza a casa é hipoteca, porque o bem é imóvel, o bem está hipotecado. Então são não oneráveis, são imprescritíveis, são impenhoráveis e a alienação, a alienabilidade ela é relativa, ok? Inalienabilidade é relativa, porque pode alienar, pode, mas desde que preenchidos os requisitos. Preenchidos os requisitos, aí sim será possível a alienação. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, com isso a gente termina. Lembre-se que no artigo 20, para a sua prova, se a sua prova for do âmbito federal, vale a pena dar uma lida no artigo 20 da Constituição, que tem lá, são bens da União, com certeza. Você tem lá, por exemplo, no inciso 6, o mar territorial. O mar territorial é bem da União. Você perguntaria, todo o mar territorial? Não, o próprio nome já diz, não é o mar mundial, é o mar territorial. E você me pergunta, Éden, e qual é a distância do mar territorial brasileiro? Bom, antigamente 200, por isso que muita gente ainda erra e diz 200 milhas náuticas. Não, mudou. Desde a época em que o professor William Douglas fez concurso para juiz federal, a prova
de juiz federal do concurso dele, já foi a prova que trouxe o novo posicionamento. E o novo posicionamento é qual, Eden? É que entende que o mar territorial brasileiro, que é bem da União, artigo 20, inciso 6, são bens da União, mar territorial, ele tem uma extensão de não mais 200, e sim 12. São 12 milhas náuticas ou milhas marítimas contadas da costa. Tudo bem, não adianta nada você saber isso. Nada para a sua prova, porque se a prova trouxe uma questão, como caiu para procurador da República, a questão perguntou: os bens da União estão no artigo 20, no inciso 6, o mar territorial é bem da União, e lá você tem que o mar territorial ele tem 12 milhas náuticas contadas da costa. Logo, aí você, professor, ele já deu a resposta. Ele vai perguntar o quê? Acredite. Ele logo responda: são 12 milhas náuticas contadas da costa na maré alta ou na maré baixa? Acredite, meus caros. A prova eu queria saber se são 12 milhas náuticas contadas da costa na maré alta ou na maré baixa, como se o sujeito trabalhasse com aquilo todos os dias, não é? Com certeza, não sei porquê, mas isso foi perguntado. E a resposta não está na Constituição Federal, está no Código Marítimo. E são 12 milhas náuticas contadas da costa na maré o que, Eden? Na maré baixa. Pense assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo quer ter mais mar territorial. E aí, para ilustrar, eu dou o seguinte exemplo. Vem comigo, close na tela, olha lá. Para ilustrar, a gente pode trazer o seguinte exemplo, tranquilo esse exemplo. Você tem aqui, na verdade tinha, não é? Porque não tem mais, não existem. As finadas barracas de praia em Salvador. Você tinha aqui, por exemplo, lá em Estela Maris, você tinha aqui a Barraca do Louro, você tinha aqui a Martim Pescador, você tinha aqui a Barraca Marguerita. E aqui você tinha, por exemplo, as mesas. Quem nunca teve, não é, as garrafas consumidas e as suas sandálias e chinelos levadas pelo mar, com certeza, pela maré alta. Se a maré é alta, meus amigos, pense no exemplo, olhe, pense que 12 milhas náuticas seja a extensão dessa caneta. Eu colocando ela aqui na tela, olha lá, na tela 12 milhas náuticas, da onde, Eden? Contando daqui, 12 milhas náuticas, aparece na medição da caneta aqui. Então, 12 milhas náuticas se a maré está alta, perdão, 12 milhas náuticas se a maré está alta, vem até aqui. Só que se a maré estiver baixa, 12 milhas náuticas vem para onde, Eden? Vem para aqui agora. Então, avançou mais para o oceano? Com certeza avançou. Como todo mundo quer ter mais mar territorial, nós dizemos com o Código Marítimo, com certeza que são 12 milhas náuticas ou milhas marítimas contadas da costa na maré baixa, beleza? Na maré baixa. Tranquilo, meus caros? Tudo jóia? Bom, com isso a gente fecha aqui essa observação em relação ao bem da União, em relação ao mar territorial, e a gente pode passar para o nosso próximo assunto. Vamos falar aqui sobre processo administrativo no âmbito federal. É claro que se recomenda a leitura da lei, mas aqui eu não vou ficar trazendo dispositivos da lei. Com certeza a gente pode mencionar um ou outro, eu tenho aqui a lei no meu aplicativo, mas eu quero trazer aqui uma organização. Um tema que é simples, é fácil, mas ele é rico em detalhes. O tema não traz dificuldades, mas ele traz detalhes. Ele é rico em detalhes e, portanto, para que você se organize, você tem que ter bastante cuidado. Vem comigo, close na tela, olha lá, vamos colocar o nosso tópico. Falamos aqui, portanto, de processo administrativo, é o nosso tema. Processo administrativo, beleza? Temos aí, portanto, a temática do processo administrativo. E o que nós temos que lembrar, professor? No primeiro ponto, nós falaremos aqui sobre generalidades. No primeiro tópico, generalidades. No tópico 2, falaremos sobre os princípios. No tópico 2, falaremos sobre os princípios norteadores do processo administrativo. No 2, princípios. E no tópico 3, aqui, finalmente, falaremos sobre as diversas etapas. E no tópico 3, falaremos aí sobre as diversas sobre as diversas etapas do processo administrativo. Beleza? Professor, nesse primeiro tópico, em generalidades, o que eu tenho que lembrar? Vamos abrir aqui. Primeiro tópico, que fala sobre generalidades, a primeira coisa é a lei. Que o processo administrativo federal está disciplinado na lei 9784/99. 9784/99. Então, você tem aí, portanto, a lei consagradora do processo administrativo no âmbito federal, lei 9784/99. Bom,
Você me pergunta, professor, essa lei, ela se aplica integralmente ou se aplica apenas em partes? Bom, depende, meus amigos, porque essa lei, ela consagra o processo administrativo. Como você sabe, essa lei, ela consagra o processo administrativo no âmbito federal. Bom, mas esse é o processo genérico, com certeza. Aqui a gente fala sobre regras gerais de um processo no âmbito federal. Aqui você tem um processo que traz as generalidades. É a lei do processo no âmbito federal, só que é uma lei geral sobre os processos administrativos no âmbito federal. Mas podemos ter leis específicas. Podemos aqui apontar como exemplos de leis específicas o PAD. Você tem que não é um processo geral, é um processo específico, um processo especial, que é o processo administrativo disciplinar. Eu posso ter também aqui um PAF, que não é um processo geral, que também é outro exemplo de processo especial, que é o processo administrativo fiscal. Então você tem o processo administrativo disciplinar, que é um processo especial, o processo administrativo fiscal, que é outro processo especial. Então qual é a ideia, Eden? A ideia é que quando nós temos um processo especial, a lei geral ela só se aplica em caráter subsidiário. Então imagine, você é servidor público, você pratica um ato infracional de natureza grave, você vai ser processado, a pena que se pretende aplicar é a pena de demissão, porque a pena de demissão, pelo princípio da tipicidade, ela é determinada para infrações de natureza grave, a pena de demissão ela é própria para infrações de natureza grave, e você está sendo processado. As leis, ou melhor, as regras da Lei 9784 de 99, elas serão aplicadas integralmente nesse seu processo? Não. Por quê? Porque para este caso você tem um processo administrativo disciplinar, você tem um PAD, que é um processo específico que tem lá na Lei 8.112, você tem as regras específicas sobre o processo administrativo disciplinar no âmbito federal. Por exemplo, cada ente tem o seu, cada ente que tem o seu estatuto jurídico dos servidores públicos civis tem o seu. Aqui a 8.112 eu citei apenas um exemplo, que é o estatuto jurídico dos servidores, é o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Mas sempre que você tiver um processo específico, a lei do processo administrativo no âmbito federal, a lei geral 9784 de 99, ela vai se aplicar apenas em caráter subsidiário. Da mesma forma, o processo administrativo fiscal, se você tem um processo administrativo fiscal, um processo fiscal que tramita no âmbito administrativo, as leis, ou melhor, as disposições da lei 9784 de 99, também elas somente serão aplicadas em caráter, o que Eden? Em caráter subsidiário. Por quê? Porque ela é uma norma geral. Quando você tem norma específica, ela fica apenas ali de stand-by. Se precisar, subsidiariamente, ela faz com que as suas regras incidam. Agora, na tela, quando não existe norma específica, olhe lá, não existindo norma específica, se a gente afasta a existência aqui de normas específicas, com certeza ela vai se aplicar integralmente. Quando existe lei específica, ela atua para regulamentar outro processo apenas em caráter complementar. Beleza? Aqui, é claro, nós vamos falar das regras gerais. Não vamos falar de PAD, não vamos falar de PAF. Aqui, com certeza, a gente vai falar sobre as regras gerais do processo administrativo no âmbito federal. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, com isso a gente fecha aqui o nosso primeiro tópico. Fechamos aqui a ideia de generalidades. Evoluímos no nosso raciocínio agora para tecer considerações agora acerca dos princípios. É o nosso ponto 2. Vamos abrir aqui uma nova lâmina, vamos abrir aqui um novo slide para tecer considerações acerca dos princípios. Bom, de cara, meus amigos, falar dos princípios é lembrar que não só estudaremos aqui, não só se aplicam aqui para o processo administrativo no âmbito federal os princípios específicos desse processo, como na verdade todos os princípios que compõem o regime jurídico administrativo, sem sombra de dúvidas, de algum modo, eles também têm incidência, eles também têm status constitucional para serem cobrados aqui. Eles têm relevância constitucional para incidirem também em relação a estes processos, ou seja, todos aqueles princípios que vimos lá na Constituição Federal, por exemplo, no artigo 37, no artigo que trata da administração pública, vimos lá no caput do artigo 37 que são princípios básicos da administração pública, o LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, com certeza irradiam efeitos jurídicos para todas as situações administrativas e com o processo administrativo não vai ser diferente. Então, sem sombra de dúvidas, meus amigos, com toda certeza, os processos
administrativos, é claro que eles têm que receber influxos e, portanto, consequentemente, eles têm que respeitar os princípios gerais do direito administrativo, os princípios gerais da administração pública. Então, falando em legalidade, tem que respeitar a impessoalidade, tem que respeitar a moralidade, a publicidade, a eficiência, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a indisponibilidade do interesse público, com o professor Celso Antônio Moreira de Mello, que são as pedras de toque, esses dois princípios, você já sabe, viu comigo lá em regime jurídico, são as pedras de toque do direito administrativo, são os pilares de sustentação de todo o edifício jurídico administrativo, com certeza eles vão se aplicar. Agora, a despeito desta ideia, além da aplicação geral dos princípios administrativos, né, dos princípios da administração pública, temos princípios específicos. E aqui vamos apontar uma lista desses princípios específicos do processo administrativo da Lei 9784 de 99. Venha comigo, close na tela. Vamos aqui enfrentar, estudar e apontar cada um desses princípios. O que nós temos que observar? O primeiro princípio que aparece aí, vamos falar aqui do princípio da oficialidade. 2.1, princípio da oficialidade. Você tem aí, portanto, 2.1, princípio da oficialidade. Significa o que, Éden? Que depois de iniciado o processo, pelo princípio da oficialidade, depois de iniciado o processo, os atos subsequentes, eles acontecem de ofício. Os atos seguintes, eles não dependem de provocação. Professor, isso significa que o processo, ele só se inicia por provocação? Não. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai confirmar isso de novo. Mas eu posso antever, eu posso antecipar que um processo administrativo ele pode se iniciar tanto por provocação do particular quanto de ofício. Um processo administrativo, repito, ele pode se iniciar tanto por provocação do particular, um particular pode dar start, pode provocar, pode querer dar início a um processo administrativo, como também ex officio. Quando eu falo ex officio, significa de ofício, e de ofício significa o que, Éden? Por impulso oficial, independentemente de provocação do particular. E qual a ideia, Éden? Qual a ideia? A ideia aqui, meus amigos, é que independentemente da forma como esse processo ele se inicia, independentemente da forma como esse processo ele começa, seja por iniciativa do particular, por provocação, ou seja, oficialmente, né, de maneira não provocada, o que se tem é que depois de iniciado, independentemente da forma como ele efetivamente se iniciou, os demais atos do processo, eles são praticados por impulso oficial. Então, imagine que foi você, particular, foi você que deu início, start ao processo, foi você que foi o responsável pela instauração daquele processo administrativo. Será que, a partir do momento que você dá o start, todos os atos do processo administrativo para serem praticados e para se desenrolarem precisarão da sua manifestação? Não. Nem todos, meus amigos. Por quê? Porque o processo depois de iniciado, ele se movimenta por impulso oficial. E significa isso, Éden, dizer o quê? Significa dizer que ele se movimenta independentemente de provocação, ele se manifesta, ele se desenvolve por impulso oficial. E por isso você tem o nome oficialidade. É que depois de iniciado, os demais atos do processo, eles não precisam da atuação específica da parte, eles não precisam de uma movimentação voluntária, os atos do processo, eles vão sendo praticados oficialmente, é como se fosse de maneira fluida, de maneira automática, eles já vão oficialmente sendo praticados. Beleza? Tudo jóia? Então venha comigo, close na tela. Esse é o primeiro princípio. Eu disse que depois de iniciado o processo, os atos subsequentes acontecem por impulso oficial. Você lembra que falar em oficialidade, sem dúvida, é lembrar do impulso oficial. Falar de oficialidade, sem dúvida, é lembrar do impulso oficial. Processos, eles se iniciam por provocação ou de ofício, mas os demais atos surgem independentemente da provocação, e isso é o princípio da oficialidade. Do outro lado, no 2.2, nós temos o que, Éden? Clássico princípio processual, princípio do contraditório. Clássicos, na verdade, né? Porque não será só o contraditório, não será só um princípio aqui no tópico 2.2. Falamos aqui do princípio do contraditório, mas falamos aqui também do princípio da ampla defesa. Falamos aqui do princípio do contraditório, mas
falamos aqui também do princípio da ampla defesa. Bom, vimos de certa forma, né, pelo menos as generalidades do contraditório e ampla defesa, de certa forma, elas foram visualizadas aonde, professor? De certa forma, as generalidades do contraditório e da ampla defesa foram visualizadas lá no regime jurídico, não sei se você lembra, mas lá eu distingui, e aqui a gente pode revisitar, até para que você oxigene o seu estudo e as suas anotações. Nós temos o que, Éden? Contraditório na tela, não é contraditória, é contraditório, o princípio do contraditório e da ampla defesa. O que nós podemos lembrar, Éden? O que significa contraditório e o que significa ampla defesa? Bom, são princípios, primeiro, que estão esculpidos na Constituição Federal. Você poderia me perguntar, Éden, em que artigo da Constituição Federal? No artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º é aquele que está lá no título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º está lá no título 2, dos direitos e garantias fundamentais. E aí, você tem lá no artigo 5º, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. No inciso 55, na tela você tem aí, no inciso 55, nós temos o que, Éden? Que aos litigantes em processo judicial ou, e olha aí o que nos interessa mais de perto, em processo judicial ou processo administrativo, em processo judicial ou processo administrativo e aos acusados em geral, são assegurados. Falou em contraditório? Falou. Falou em ampla defesa? Falou. São assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, falei do processo judicial, se aplica, óbvio, e aqui já se aplicava há muito tempo, né? Agora, o curioso é que para a esfera administrativa, isso aqui já não é tão óbvio assim, né? Antes de 88, a gente sabe que não tinha essa ideia clara de que os processos administrativos deveriam acontecer com contraditório, de que os processos administrativos deveriam acontecer com ampla defesa. Isso se torna mais evidente entre nós a partir da Constituição, pós-Constituição Federal de 1988. Mas hoje, espancando qualquer dúvida, está cristalizado no rol dos direitos e garantias fundamentais o tema. Então, portanto, o artigo 55, ele consagra que não só processos judiciais, como também processos administrativos, e estes nos interessam, pelo menos neste momento, estes nos interessam mais de perto, os processos judiciais e administrativos são assegurados a todos, e aos acusados em geral, contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Professor, o que seria o contraditório? Não se confunde com ampla defesa, são, com certeza, contraditório e ampla defesa são princípios estrelas, o princípio maior, o princípio do devido processo legal, né? O princípio maior, a estrela dos princípios é o princípio do devido processo legal, mas essa grande estrela sempre vem acompanhada por duas estrelinhas, que é o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Embora essas duas estrelas andem sempre juntas, andem sempre de braços dados, elas não se confundem, não são coisas idênticas. O que significa contraditório, Éden? Contraditório significa dar ciência do processo. A partir do contraditório, você dá ciência do processo. Contraditório significa ciência do processo. A partir do contraditório, você dá ciência. Você informa a outra parte que contra ela corre um processo. Você informa a outra parte que ela está sendo processada. E é a partir daí que ela, efetivamente, vai poder tomar providências. Por quê? Porque agora ela foi o quê? Ela foi informada da existência desse processo. Porque agora foi estabelecido o contraditório. Estabeleceu-se o contraditório e quando o contraditório está estabelecido, nós dizemos que há uma formação o quê? Da bilateralidade. A partir daí forma-se a chamada bilateralidade da relação jurídico-processual. Imagine, o sujeito está sendo processado, mas ele não sabe que ele está sendo processado. Bom, então é unilateral esse processo, porque só uma parte processa, o outro não sabe que é processado. E aí, só uma parte participa do processo, unilateralmente. Não dá, a Constituição não aceita. A Constituição exige o contraditório. Falar em contraditório é falar em ciência do processo. O contraditório é justamente informar a pessoa que contra ela corre um processo, porque a partir do momento em que se dá o contraditório é que se estabelece, é que se forma a chamada bilateralidade da relação jurídico-processual. É justamente a partir daí que você informa em que há o que, Éden? A bilateralidade. Você está processando, mas você já está sendo processado. Então eu estou lhe processando e agora você sabe que é processado. A partir daí nós temos o que? A formação da bilateralidade.
contraditório é informar ciência do processo. Não se confunde com ampla defesa. Seria Éden. Ampla defesa, a gente vê rapidinho. Depois do intervalo, não sai daí, nós voltamos já já.